Single player tem uma sensação estranha. Sempre que entro no single player, tem uma sensação estranha. Não gosto de ser observado, mas muito pelo contrário. Parece tão antinatural e sozinho. Essa é uma publicação feita em 11 de 4 de 2021 pelo um usuário chamado FD, na aba de discussão do jogo Brick Rig. Num jogo onde você poderia construir várias coisas com blocos, construir até mesmo veículos e fazer coisas com eles. O jogo tem até mesmo seu modo multiplayer, mas o que chama a atenção é seu modo single player, que passa um sentimento estranho, como se você estivesse jogando o jogo na vida real, mas como se fosse uma realidade alternativa. E nesse vídeo eu estou mostrando aqui para vocês alguns relatos dos jogadores que dizem se sentirem da mesma forma, porém eles não sabem dizer o porquê daquela sensação. Talvez o sentimento de vazio seja a resposta dessa estranheza inteira. Com diversos jogos multiplayer sendo lançados por aí, quando um usuário acaba jogando, acabam se acostumando com a sensação de sempre ter alguém por perto para interagir, e esse sentimento acaba gerando outras coisas, como por exemplo quando o usuário vai jogar um jogo single player e acaba se sentindo sozinho, e esse sentimento é a solidão, fazendo com que quanto mais o usuário se force a jogar aquilo, mais estranho fique. Isso também pode estar atrelado ao sentimento de ansiedade do usuário, que junto a outros fatores que eu vou estar citando nesse vídeo, causa um vazio no jogador, que embora possam até gostar de ficar sem alguém por perto, mas não gosta de jogar sozinho ou fazer alguma outra atividade sozinho. Por exemplo, eu que não consigo parar para editar um vídeo sem colocar uma live ou um podcast no fundo. Não me julguem, eu sou estranho. Outro ponto que também pode estar explicando esse vazio é a ambientação dos jogos, que vão desde o gráfico até a trilha sonora utilizada. E quando você está jogando com outras pessoas, isso pode até passar despercebido, porém quando você está jogando sozinho, o foco vai todo para isso. E com o passar do tempo, a experiência que pode até parecer inofensiva, pode acabar parecendo outra coisa com o passar do tempo naquele jogo. Casos como esse acontecem em jogos como Super Mario 64. Que embora pareça um jogo inofensível, para algumas pessoas o silêncio e as coisas do jogo podem tornar aquela experiência bem assustadora. Outro tipo de jogo que pode causar esse tipo de sensação é os jogos feitos para serem totalmente multiplayer, nos quais se enquadram muito bem os jogos Source, que são jogos que foram desenvolvidos na engine Source. Que foram feitos pela Valve em julho de 2004, como Half-Life Source, em que vários jogos utilizam dessa engine, como Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead, Team Fortress e muitos outros. E todos esses jogos possuem algo em comum: os sons ambientes vazios. Esses sons são feitos para dar uma certa vida a um mapa, como por exemplo, sons de pássaros, buzina de carro, pessoas conversando, barulho de vento e passos de pessoas. Mas quando vocês percebem que esses sons não estão vindo de lugar nenhum e que o cenário é todo vazio, nosso cérebro entra em um estado de confusão e acaba até mesmo imaginando e inventando coisas através da paranoia, como por exemplo o sentimento de estar sendo observado, ver vultos no mapa ou ter a sensação de ter alguém seguindo você. Inclusive tem um vídeo muito bom feito pelo Chuxel em que ele explica de uma forma mais detalhada e eu vou deixar aí para vocês na descrição.
e também no comentário fixado. Em 12 de maio de 2019, um usuário do 4chan pediu no chat para alguns jogadores postarem imagens inquietantes que dão a sensação de estranheza, ou algo do tipo, e as imagens que foram postadas lá deram origem ao que hoje é conhecido como espaços liminares. Há um tempo atrás, se perguntassem o que eram espaços liminares, poucas pessoas saberiam dizer a resposta, mas agora com a popularização dos backrooms e coisas semelhantes, isso acabou se popularizando entre as pessoas. Espaços liminares são locais abandonados e muitas vezes vazios, o que faz com que o local passe uma sensação fria e um pouco inquietante, mas também muito familiar às nossas mentes, o que passa muitas vezes a sensação de nostalgia. E muitas vezes as imagens que são utilizadas para ilustrar são corredores de escolas, shoppings, hotéis ou até mesmo estradas completamente vazias, ou seja, locais que são feitos para terem pessoas, mas quando estão completamente vazios, aí sim você vê a estranheza. E algumas vezes os espaços liminares foram usados de forma proposital ou não para assustar o público, criando uma atmosfera misteriosa e inquietante, e causando assim no player ou na pessoa que estiver vendo o vídeo uma sensação real de suspense, como se algo estivesse ali com você, que nos faz pensar que aquele local já foi habitado, já que há várias construções e elementos, mas agora só resta resquícios do que havia ali. E o conceito de espaços liminares acaba complementando a ideia dita há um tempo atrás. Ausência de pessoas ou qualquer outros seres vivos, ausência de caráter ou qualquer coisa individual, zumbido de uma lâmpada ou qualquer outro tipo de barulho ambiente, tudo isso contribui para a sensação surreal de um espaço liminar. E isso volta novamente para o Super Mario 64, que é um bom jogo para servir de exemplo. Muitos jogos nessa época eram muito liminares. Os desenvolvedores da época queriam criar jogos poligonais, porém a tecnologia da época não permitia grandes coisas. Os cantos dos jogos tiveram que ser cortados no detalhe do modelo, número de caracteres, distância de renderização e outros detalhes, o que fez com que todos os lugares parecessem solitários e claustrofóbicos. E detalhes como a OST e cenários dos jogos acabam parecendo bem estranhos para os players atuais. E vários jogos como Mario 64 possuem essa estética, como Minecraft, a série de jogos de Fallout em alguns momentos, a série de jogos GTA, que eu vou estar usando GTA Vice City como exemplo, e os próprios jogos Sources, que são os melhores exemplos nesse caso, que são projetados para ser distópicos e perturbadores, sem falar que a maioria é online. O Garry's Mod é a maior exemplificação que pode ser usada, sendo esse um dos principais jogos que gera imagens liminares, que a menos que você jogue com amigos no modo multiplayer, você sempre vai ter a sensação de inquietude e que o cenário não está vazio, porém está. Até por isso que ele se torna um jogo perfeito para cenários de Nextbot, que é esse tipo de jogo em que você é perseguido por alguma imagem creepy da internet. Sabe, esses vídeos que se popularizaram até mesmo no TikTok, onde uma imagem creepy começa a perseguir naquele cenário. E na maioria das vezes, esses locais em que a criatura te persegue são backrooms. E você já teve alguma sensação estranha jogando o modo single player? Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo, ele é um pouco diferente aqui, na verdade é o primeiro vídeo do canal, ele é mais um teste, ok? Então se vocês não gostaram ainda, podem estar comentando o que vocês querem que eu melhore. Então é isso e falou, eu sou o Herói Bugado, dizendo um adeus pra vocês e assistam mais dos vídeos aqui do canal. Vídeo de 3 em 3 dias, beleza? Então é isso e falou!